Período eleitoral. Há quem ouça a palavra eleições e prontamente responda: eu odeio política. E há aqueles que estão dispostos a debater os projetos políticos que estão sendo apresentados. Você está de que lado? Dos que odeiam ou dos que estão dispostos? Ou talvez você seja aquele tipo de pessoa que, para mim tanto faz, se ganhar X ou Y, isso não muda nada na minha vida. Né? Melhor ficar na minha, assim, não arranjo inimizade com ninguém, vou ficar em banho-maria, como dizem. Eu tô convidando vocês hoje a, junto comigo, a fazer uma reflexão da importância que tem na vida coletiva de um povo a gente debater seriamente os projetos políticos e coletivos que são apresentados para a vida de um país. O período eleitoral, ele é um momento importante porque ele é um momento em que a gente debate mais organicamente quais serão os projetos que vão organizar a vida de um povo. E nós todos, mesmo aqueles que dizem que odeiam política, são afetados pela vida pública do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso bairro. E isso diz respeito à maneira com que nós conduzimos a política local, nacional e internacional. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero, convidar vocês a repensar. Quando a gente fala de política, nós não estamos falando única e exclusivamente de candidatos A, B ou C, ou de partidos X, Y e Z. Eles estão presentes no debate, mas nós estamos falando de projeto social. Quando a gente amplia dessa maneira, a gente ultrapassa as barreiras daquela figura que aparece sendo como interlocutor de projetos políticos, né? Então, não é porque um é mais bonito, um é mais feio, um é mais alto, um é mais baixo que eu vou votar. Eu vou votar de acordo com o projeto. Nós, enquanto sociedade, precisamos aprender a desenvolver esse tipo de raciocínio para auxiliar numa melhor escolha dos candidatos que representam projetos. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu estou aqui para chamar a atenção desse período eleitoral em especial é o fato de que o Brasil está passando por um dos processos eleitorais mais importantes da história da democracia brasileira. Por quê? Porque nós estamos diante da polarização de dois projetos de sociedade que representam projetos distintos, né? Não só distintos, mas antagônicos. De um lado, nós temos um representante que é autoritário, que não defende a democracia, preconceituoso, não respeita as minorias, os povos oprimidos. E do outro, nós temos um candidato que se propõe a defender a democracia, a civilidade, a inclusão social, a colocar o povo no orçamento do Estado. Então, quando nós paramos para pensar do que nós estamos falando de um projeto que prevê um Estado restrito para grupos elitizados, enquanto nós estamos falando de um Estado que se propõe a um projeto democrático e inclusivo. Não se trata de nivelar esses dois projetos como tanto faz. Por mim, se ganhar X ou Y, não afeta nada na minha vida. Quando a gente diz que tanto faz um projeto fascista ou um projeto democrático, nós estamos nivelando esses dois projetos, como se eles fossem iguais. Eles não são iguais. Isso precisa ficar claro. Quando a gente tem um governo que é anti-ciência, que é negacionista, que é misógino, que vai em rede nacional falar que não estupra uma repórter porque ela não merece, nós estamos colocando em pé de igualdade com um projeto que minimamente se propõe a incluir os movimentos historicamente oprimidos. Então, nós estamos falando, de uma polarização que de um lado prevê a barbárie e do outro a vida democrática do nosso país, a civilidade e as instituições que nós construímos até aqui que orientam a nossa vida coletiva. Terceiro ponto que eu quero
colocar nessa reflexão é: o projeto que Lula representa é um projeto perfeito? É um projeto ideal? O Alckmin é um vice que eu gostaria de ver ao lado do Lula? Não. Definitivamente não é perfeito, não é ideal, e o Alckmin não é a pessoa que eu gostaria de ver ao lado do Lula. Agora, eu não tenho dúvida que diante de um setor que se sustenta na anticiência, que se sustenta na violência, cujo símbolo são armas, eu não tenho dúvida de que o projeto que o Lula sustenta hoje, que é um projeto democrático, é um projeto que eu vou apoiar. Né? Não é um governo... É um governo que permite a divergência, o antagonismo interno. Pelo menos, num governo democrático, nós teremos a possibilidade de discutir em condições melhores um projeto de Brasil mais inclusivo, né? O que não está dado dentro de um projeto do governo bolsonarista. Então, eu quero, honestamente, pedir para amigos, para os familiares, para os conhecidos, para os ex-alunos, que repensem assim do fundo do coração de vocês o que significa se isentar hoje do debate político brasileiro. Nós sabemos que nós não estamos em condições de igualdade, e eu compartilho do sentimento de muitos dos meus amigos que dizem: nossa, mas é uma falência da vida pública brasileira ter que debater entre esses dois projetos apenas. Realmente. Eu gostaria de ver uma renovação, eu gostaria de ver uma outra política, muito mais progressiva, muito mais jovem e muito mais inclusiva. Mais inclusive do que essa que o projeto do Lula hoje representa. Porém, nós trabalhamos com as condições concretas e reais, né? A gente não trabalha com o e se, a gente trabalha com o que tem. Então, dentro do que nós temos, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso país? E nesse sentido, eu tô com o Lula, fecho com ele e convido você que ainda não definiu o seu voto a pensar e a somar nessa campanha de um Brasil mais inclusivo. Obrigada.